Não ia de jeito Saiu, a nenhum. intercessão veio, Que a bom intercessão falar veio, eu com já li um pouco você. tudo. Muito bom falar com você, muito bom. Tipo, eu fiquei muito feliz mesmo que você topou falar sobre esse tema, porque, como eu falei para você, né, na mensagem, o principal ponto é a gente trazer uma instrução. E, gente, eu vou dar uma parada nos comentários para não travar, para segurar aqui e para ficar mais fácil também, que senão. Mas a gente precisa de muita instrução nesse tema, né? Eu acho que o mundo hoje foi doutrinado por uma agenda feminista e a gente nem sabe, então tem muita gente que pensa. Eu vejo em pessoas próximas de mim, às vezes, alguns comentários, algumas coisas assim, então, tipo, trazer uma clareza, e como a gente falou também, não é para atacar ninguém, agredir ninguém, porque isso não é o intuito. Para a gente realmente trazer essa clareza de visão, entendimento e instrução. Mas antes, como que você tá? Abre aqui. Da, Olha, da agora finalmente. barriguinha. Pra lá, pai, pra lá. Finalmente eu tô bem, tá? Mas. Meu pai. Olá! Finalmente eu tô bem, mas assim, eu tinha visto na internet que as grávidas enjoavam na sétima, na oitava e na nona semana. Mas eu olhei e pensei, não, eu tô muito bem. Tipo, na sexta semana não vai me acontecer nnada. Meu Deus, menina, do nada baixou uma coisa ruim assim. Foi louco. Mas agora já tá melhor. Obrigada por O bom é perguntar. que passa. O bom é que Passa. passa, né? É. Não, mas que bom que você tá bem. E que bom que você topou durante a gravidez, aí mesmo no enjoo, mesmo às vezes falta de energia que a gente sente, falar disso. Então, como a gente nunca no mundo acho que vai ter tempo suficiente para abordar esse tema, né? Porque vai surgir várias coisas. Mas nessa live vai ser ainda menos tempo ainda. Então eu queria que a gente já fosse direto para o assunto. E a primeira coisa que eu queria que você trouxesse para a gente é o que te instigou a estudar sobre isso? Porque eu até vi que você começou a estudar antes mesmo de escrever o livro. É, então talvez a causa de escrever o livro seja uma segunda parte, mas a primeira parte seja o que dentro de você fez você procurar entender mais sobre feminismo? Na verdade, eu queria apenas seguir uma carreira acadêmica, sou formada em História. Eu me formei por uma universidade filantrópica, comunitária, no oeste de Santa Catarina. E eu queria seguir a carreira acadêmica, pós-graduação, mestrado e tal. Quando eu fui procurar as linhas de pesquisa disponíveis no mestrado, e aí já começa o problema do feminismo, que é o aparelhamento das instituições, não só o aparelhamento, né, a doutrinação feminista, mas a própria hegemonia completa. Né? Se você quiser falar sobre qualquer assunto relacionado a mulheres, história da mulher, só existe uma abordagem possível, que é a abordagem feminista. Mas enfim, eu não tinha como prever tudo isso, né? Com apenas 22 anos, quando eu comecei a pesquisar como ingressar no mestrado e tal. Dentro da universidade que eu pretendia ingressar, as duas universidades públicas aqui de Santa Catarina, a UFSC e o UDESC, elas só apresentavam, quando você entra no mestrado, isso é um problema universitário generalizado, não só de feminismo. Para você conseguir apresentar um trabalho, tem que ser, não é um trabalho bom, tem que ser um trabalho que algum professor se interesse, ou seja, é uma coisa absolutamente subjetiva. Uhum. Porque você pode fazer um trabalho maravilhoso sobre, sei lá, o caminho de Santiago de Compostela, e você quer falar sobre isso, você quer falar sobre Guerra do Paraguai. Mas naquela universidade, nenhum professor historiador se interessa nesse tema. Então, ele não vai querer orientar o seu trabalho. Então, por mais que seja bom, na Uhum. última fase, que é a fase da entrevista, o professor vai dizer: ninguém se interessou, né? Então, olhei todas as da perseguição aos negros, ou do ponto de vista do racismo, ou do ponto de vista do feminismo, até mesmo para falar sobre o que eu queria, que era violência na minha região lá, Chapecó, enfim. E eu tive que adaptar o meu trabalho, e dentre aquelas opções, então, já que eu tenho que escolher uma abordagem dessas, eu vou escolher a abordagem feminista. Mesmo que eu não me sinta feminista, não me sinto, não me identifique, para que o meu trabalho passe, eu vou ter que fazer o que eles estão pedindo, né? Senão não vai passar. Uhum. E aí eu fiz um trabalho que pretendia pesquisar como era a visão da sociedade e do poder judiciário acerca da mulher, do casamento, do sexo, da virgindade, do comportamento moral sexual na década de 70 e 80 na minha região, através de inquéritos policiais.
Toda a bibliografia feminista sustenta o seguinte: o discurso jurídico, assim como o discurso médico, assim como o discurso político, assim como o discurso religioso, é um discurso machista. Isso aí é o que elas dizem. Então, obviamente, eu peguei as escritoras de gênero, né, para discutir violência de gênero, as escritoras feministas que falam sobre violência, escritores esquerdistas também que falam sobre violência, como o Sérgio Adorno, enfim. Só pesquisadores esquerdistas para embasar o meu trabalho. Mesmo assim, esse trabalho, mesmo assim, eu apresentei um trabalho de esquerda, apresentei um trabalho feminista, acompanhei a linha de pesquisa, me matriculei nas disciplinas, fui aprovada em todas as disciplinas, fui aprovada no estágio. Mesmo assim, a professora, uma das professoras resolveu me perseguir por isso. Não pelo meu trabalho, porque o meu trabalho era feminista, mas pelas minhas concepções particulares. Ou seja, ela poderia perseguir o trabalho, porque o trabalho é de direita, mas eu nem era de direita exatamente, eu nem, né, eu só não queria fazer um trabalho. E aí começou uma perseguição feminista da parte da professora, e como existe um corporativismo muito grande nas universidades, um professor defende o outro, então essa perseguição foi tomando níveis absurdos. Então, em 2017, por exemplo, a Assembleia Legislativa, onde hoje eu sou deputada, aprovou uma moção de repúdio a mim. Eu faço piada, né? Porque agora sim, todos os deputados que estão lá, que assinaram essa petição de repúdio, né? Eles me tratam bem, eles nem me conheciam quando assinaram aquela moção, né? Então, eu nem faço essa brincadeira, você assinou aquela moção contra mim, porque o deputado, ele assina tantas coisas, né? Mas enfim, só para você ter uma ideia das dimensões em que levou. Os próprios partidos, como o PCdoB, PT, associações, sindicatos, instituições do Brasil todo, até gente de fora, começaram a manifestar contra mim, porque a professora, né, começou um serviço de escantear dentro da universidade. Bom, aí fui obrigada a me ostracizar, né, da universidade. Bom, aqui não me querem, e aqui eu não consigo fazer nada, e eu não consigo nem estudar aqui. E se o pessoal que está nos assistindo aqui tem a idade do universitária, jovem, você sabe disso. Você não consegue estudar durante a faculdade, porque você tem que ficar lendo artigo, resumindo e fazendo coisas que os professores pedem. E você não tem tempo para ler um livro do seu interesse, você não tem tempo para ler uma teoria, você está estudando portuguesa. Você tem que ler aquilo que o professor mandou. Se você se interessou por outro literato, tu não tem tempo. Eles te sugam, né? E eles te enchem. Enfim. Então eu saí da universidade. E foi finalmente quando eu saí da universidade que eu comecei a estudar. Falei, graças a Deus, agora eu tenho tempo. Então eu comecei em 2013, 14, 15, 16, estudar esse assunto, até que em 2017, a editora Vídeo Editorial, que é a editora do professor Olavo, me convidou. Ana, você que fala muito sobre feminismo na internet, não gostaria de escrever um livro? Aquilo foi a realização do sonho. Não só eu gostaria de escrever um livro, como eu já tinha começado a escrever esse livro. Comecei em 2016, foi muito legal, assim, foi o que eu sempre quis. Eu digo assim, não tem nada que eu quisesse tanto quanto escrever esse livro. Nem mesmo um mandato. Para você ter uma ideia, eu me elegi enquanto eu escrevi o livro. Eu falei, meu Deus, como eu consegui fazer essas duas coisas? Não sei. Porque se eu tivesse que escolher, eu escolheria o livro e não o mandato. Mas coisas acontecem, acredito inclusive na interferência divina. E deu tudo muito certo. E o livro ganhou um pouco mais de repercussão, porque, bom, agora ele está sendo escrito ele foi escrito por uma deputada. Mas quando eu escrevi o livro, eu não era deputada. Eu era uma simples aluna, uma jovem expulsa da universidade. O meu trabalho foi reprovado. Eu não sei se todos que nos assistem conhecem os trâmites da universidade, mas é quase impossível reprovar um trabalho de mestrado na banca final. Porque se o trabalho é ruim, os professores não deixam você ir para a banca. Eles querem te pedir de ir para a banca, eles te reprovam na qualificação, eles te reprovam nas disciplinas, esse aluno é louco, esse aluno é doido. E eles tentam te impedir. Então, quando você reprova na banca final, é uma prova assim que a universidade não conseguiu. Como vocês ficaram 2 anos com essa universitária e não conseguiram fazer um trabalho decente? Até uma confissão de incompetência da própria universidade. Aí o meu trabalho, enfim, foi reprovado. Não era mais o mesmo trabalho feminista. Já tive que mudar o trabalho, porque ninguém queria orientar o trabalho. Enfim, uma confusão. Então, eu acredito até que se não houvesse esse mandato, talvez o livro fosse ainda mais boicotado. Ele já é boicotado. Você vê, assim, inúmeros escândalos, inclusive tentaram pegar um escândalo aqui em Santa Catarina relacionado à corrupção, desvio de dinheiro, relacionado a mim e ao livro, uma coisa completamente infundada.
E mesmo assim, nas notícias em que diziam que eu era corrupta, que eu era. Falavam sobre um livro, mas não diziam qual era o livro. Então, assim, a coisa mais absurda que você possa imaginar. Então, esse é o primeiro livro declaradamente antifeminista escrito por uma mulher brasileira. Nós temos muitos livros bons antifeministas, alguns nunca traduzidos para o português, e os poucos que nós temos traduzidos para o português não são brasileiros. Então, um livro assim, olha, esse livro é Brasil, é 100% Brasil, escrito por uma brasileira, por uma mulher e antifeminista. É o primeiro. E nessa pegada do meu livro também, de resumir a história do movimento feminista, de mostrar tanto o que está escrito no livro, quanto apresentar um contra-argumento, também é o primeiro modelo que eu conheço. Eu conheço outros livros antifeministas, mas que são só assim: feminismo não presta, feminismo não presta, feminismo não presta. Ou exemplo dos Estados Unidos, exemplos da Inglaterra, um recorte de algum episódio. Mas um livro que fale primeiro o que é o feminismo, historicamente, quais são os escritores, e depois diga por que não concordar com ele, eu acho que é o primeiro modelo que eu conheço. É muito incrível, ele é muito rico, assim, né? Tipo, o que eu falei, eu tava recomendando pro pessoal antes, tipo, ele é quase uma bíblia em relação ao feminismo, mas também, exatamente como você falou, assim, o porquê de não ser a favor, né? E ser contra. E aí, então, vamos já pular para a segunda parte aqui, que eu pus a pergunta, né? Para quem não sabe nada da história do feminismo, quais são os pontos principais que você considera para a gente resumir o desenvolvimento? Assim, que a gente não vai conseguir entrar em toda a história, mas assim, talvez aqueles pontos principais, você fala assim, começou assim, né? Teve uma distorção, um resumão mesmo, só para a gente entender um pouco, porque eu já ouvi você também falando que desde os primórdios o feminismo ele é anticristão, anticlerical, anti-Jesus, todos os nossos princípios como cristãos, né? E eu podendo falar abertamente sobre isso, sendo pastora. Então, desde lá de trás, porque tem gente que fala, não, começou bem, mas distorceu. E aí você traz essa clareza de que não, começou muito, muito antes do que a maioria das pessoas considera de ter começado, até que acho que é o protofeminismo, né? Que você fala. E então, para trazer só essa linha de tempo, assim, pra gente entender, mas de uma forma bem resumida. Então, você que está assistindo, é muito, 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 muito resumido o que a gente vai falar aqui. Ok, vamos lá. Existem duas abordagens, eu não sei qual você quer, porque assim, a gente pode fazer uma abordagem do ponto de vista cristão, aí eu vou citar alguns versículos da Bíblia, né? Ou você quer uma abordagem mesmo para aquela pessoa que não é cristã, porque existem pessoas que não são cristãs e não querem ser feministas. O que você prefere? Você quer que eu fale mais por como Vamos tentar o não cristão, porque aí muitas pessoas vêm, que você começa a falar, você fala, você é religião, cristão, Estado é laico, parará. Aí você fala, não, tá bom, então vamos lá. Vamos não cristão, porque aí não tem nem o que falarem. Ok, bom, então, mesmo para quem não é cristão e não quer considerar o padrão bíblico ou o padrão conservador, qual que é o principal problema do movimento feminista? Como toda ideologia, seja socialismo, marxismo, toda ideologia. Isso é importante, porque eu considero que o certo para uma mulher livre, para uma pessoa livre, ela não seguir uma ideologia. Ela não seguir um cadeado de ideias, uma prisão de ideias, onde uma coisa leva a outra obrigatoriamente, você tem que aderir àqueles dogmas. O certo é você, principalmente se você for jovem, você estar aberto para compreender as coisas e buscar a verdade. Né? Então, como qualquer ideologia, socialismo, marxismo, tem sempre um objetivo. E para conseguir aglomerar pessoas, eu preciso inventar uma causa. Eu invento uma causa 100% falsa, ou eu identifico um problema real e eu acho que no caso do feminismo é a segunda opção. Existe um problema real que é cercado de falsas soluções. Mesmo na noção desse, quais seriam, por exemplo, esses problemas reais atualmente? A violência doméstica contra a mulher é um problema real? Sim, é. Falsa solução é o casamento. O problema é o casamento. O problema é os papéis de gênero. O problema é a identidade sexual. O problema é que as pessoas têm diferenças entre homens e mulheres. Veja, tem nada a ver. O que tem a ver um homem bater numa mulher, bater em alguém, com o fato de que as mulheres têm os filhos e os homens saem para trabalhar? Olha, não há essa relação.
Então você pega um problema real e apresenta uma solução falsa. Mas mesmo se nós fôssemos falar de um projeto ideológico que é completamente mentiroso, a ideologia feminista, ela tem dois discursos principais. O primeiro discurso é de que não existe mulher, ou seja, não existe feminilidade. A feminilidade é uma invenção, ou seja, o cor-de-rosa é uma invenção para meninas e o azul para meninos é uma invenção. As mulheres ficarem em casa com os filhos e os homens saírem para trabalhar é uma invenção. As mulheres se submeterem dentro do casamento voluntariamente, a autoridade do marido também, é tudo invenção. E o natural seria que as pessoas fossem completamente iguais. Essa é uma das vertentes do movimento feminista e que é completamente falsa, porque existe mulher, existe homem e existem diferenças biológicas inescapáveis entre eles. Então existem alguns livros que podem ser recomendados sobre isso. Por exemplo, esse daqui, ó. Psicologia das diferenças de sexo, Roberto Collum e Maria. Olha, esse livro, só estou pegando um exemplo, ali atrás tem vários. É um livro que fala sobre por que as mulheres e os homens se comportam psicologicamente e socialmente de maneiras diferentes. E qual a relação disso com a natureza? Nós nascemos homem ou mulher. Né? Então, como isso afeta? Bom, esse é um dos pontos do movimento feminista, uma das grandes mentiras. Ai, desculpa. Que é a mentira de que toda distinção entre homem e mulher é uma distinção falsa, prejudicial e que as distinções devem ser extirpadas. A segunda grande mentira do movimento é que a mulher é sempre oprimida e o homem sempre privilegiado. Ou seja, não importa a circunstância, o lugar, o tempo, a relativização, sempre a mulher está sofrendo. Ser mulher é péssimo, a pior coisa do mundo é ser mulher. E os homens são privilegiados. A gente vê isso em debates feministas, como, por exemplo, tem um debate muito bom entre o Jordan Peterson e uma jornalista qualquer lá. E ela diz o seguinte para ele: olha, as mulheres são socialmente oprimidas porque os homens estão no topo do poder. Eles são presidentes, eles são CEO do Facebook, eles são gerentes de bancos mundiais. E aí o Jordan Peterson responde: sim, mas quantos homens estão no topo? Então, essa é uma das grandes mentiras do movimento feminista, é comparar os melhores homens lá do topo, os multimilionários, com as mulheres lá da base. Se eu for comparar uma mulher vítima de violência que sofre com o marido, que não pode sair para trabalhar, que tem um marido extremamente louco, e comparar essa mulher com o Jorge Soros, é evidente que vai haver uma absurda contradição. Quando a gente faz uma análise sociológica, a gente tem que comparar as coisas mais razoavelmente. Bom, vou comparar homens poderosos com mulheres poderosas. Deste ponto de vista, se nós pegarmos 2% dos maiores capitalistas, os mais poderosos, a gente vai concluir que dos 2% mais ricos da humanidade, 50% do patrimônio está na mão das mulheres, certo? Então vamos descer para a base da pirâmide. Se eu falar sobre os mais miseráveis, bom, se eu for falar sobre quem pode ser mais miserável que um mendigo? Alguém? Ninguém. Né? Ninguém pode ser mais miserável que um morador de rua. Pois bem, se nós estivermos falando dos moradores de rua, no Brasil, 85% dos moradores de rua são homens. Ou seja, peraí, se nós estamos falando de mendicância, os homens não são privilegiados. Eles não são. Em relação à mendicância, as mulheres são privilegiadas, porque elas são um número muito menor. Então, assim, toda a análise sociológica sobre quem está na vantagem, homem ou mulher, ela deve considerar todas as premissas, né? E não premissas específicas. A questão do salário, por exemplo. Eu já vi várias reportagens que dizem: um homem médico ganha mais do que uma mulher médica. Isso é verdadeiro. Se nós pegarmos todos os homens médicos, todas as mulheres médicas, e dividir o salário por cabeça, per capita, nós veremos que o salário das mulheres per capita é menor. Bom, mas quais são as variáveis? Por que isso acontece? Porque os homens escolhem algumas áreas, como, por exemplo, a anestesiologia e cardiologia, áreas que pagam muito dinheiro. As mulheres, em contraposição, elas preferem escolher pediatria e clínica geral, ou geriatria, que pagam um pouco menos. Então, e olha como isso revela coisas sobre a natureza humana. Nenhum homem e nenhuma mulher está proibido de escolher nenhuma área de especialização, residência, quando faz medicina. É completamente democrático. Então, por que as mulheres continuam
indo para pediatria, para clínica geral, para geriatria, cuidando de idosos e de crianças, que é exatamente o que elas sempre fizeram. Será que realmente é porque está sendo proibido que elas sejam cardiopatas? Que elas sejam cardiologistas? Não, não está sendo proibido, né? É porque há tendências naturais. Então, toda a segunda maior mentira do movimento feminista é sustentada por séculos e séculos, junto com essa outra, que é de que a mulher não tem diferenças com o homem, é de que a mulher sempre está em desvantagem. É verdade que homens e mulheres são desiguais, mas não necessariamente em desvantagem. Então, como o feminismo foi se construindo historicamente? Eu não sei você, eu tenho até umas 8h15. E você? Tem quanto tempo? Peraí, travou aqui. Você falou, eu não sei você, aí travou. Eu tenho até 8h15 para ficar aqui contigo, porque a live cai, né? Então, se você quiser me deixar, eu posso falar mais, senão posso parar. Não, vamos até quando você quiser, porque eu tô amando e eu acho que é muito importante. Então, esse tema para mim é muito importante. Vamos lá, vai tranquila. Então, eu posso continuar? Olha só, Pode. todas essas questões que nós estamos falando, diferença salarial, falta de liberdade para estudar, falta de dinheiro, todas essas questões são bandeiras que o feminismo usa. Então, por exemplo, ele diz assim: as mulheres precisam do movimento feminista porque nós conquistamos o direito de trabalhar. Mentira. Né? Então, aí a gente vai falar sobre alguma dessas mentiras. Mas veja como ele sustenta a sua necessidade em uma mentira. É a mesma coisa que o socialismo, por exemplo. O pobre precisa de nós, socialistas, porque nós podemos livrá-lo da alienação, da mais-valia e da exploração. As mulheres precisam de nós, feminismo, porque nós podemos dar a elas direitos. E na história do socialismo nós vemos, toda vez que o socialismo foi empregado de fato, a vida dos pobres não melhorou vertiginosamente. Inclusive, mais pessoas ficaram pobres. Então, proposta mentirosa. O mesmo a gente pode esperar do movimento feminista. As mulheres não serão mais livres e mais felizes por uma série de motivos falsos relacionados às promessas do movimento. Então, como é que ele vai surgir? Ele definitivamente, assim como um movimento, começa a surgir junto com a Revolução Francesa. E isso já diz muito sobre o feminismo. Por que não surgiu junto com a Revolução Americana? Ou junto com as revoluções que eram extremamente ligadas ao sentido religioso, ao conservadorismo, à moral, à decência. Por quê? Porque não tem a ver com isso, porque o feminismo despreza isso. Então o feminismo vem e surge lá no meio daquela mistura, daquela confusão de Revolução Francesa, que misturava iluminismo com pornografia de Marquês de Sade, com uma falta completa de respeito aos valores, com ódio à igreja católica, ódio ao cristianismo. Então mistura todas essas coisas e aí surge o movimento feminista. Esse movimento feminista que surge em 1790, com o primeiro livro publicado pelo movimento feminista, que é esse aqui. Eu vou catar ele aqui. Esse aqui. É o primeiro livro declaradamente feminista. Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ele foi publicado pela Mary Wollstonecraft em 1790. Ou seja, durante a Revolução, que aconteceu em 1789. A Revolução começou. Ela era uma revolucionária, ela não gostava da igreja, obviamente, a igreja católica é um desprezo absoluto, e essa é a mãe do movimento feminista. Só que ela escreveu apenas esse livro e faleceu muito precocemente. O movimento feminista, então, não surge com pensadores como ela. Ele surge com pensadores homens, e isso aqui é muito importante. As primeiras pessoas a desprezarem o casamento, a monogamia, ela também desprezava o casamento, de uma certa forma, teoricamente, embora tenha se casado, porque ninguém é burro nesse mundo. Mas, tão burro assim, né? Mas, assim, ela escreveu até esse livro, desprezando o casamento de muitas formas, mas quando ela precisou, ela se casou, né? E outros homens, na verdade, escreveram antes dela e continuaram a escrever contemporaneamente depois dela, com propostas contra a monogamia, contra o casamento, contra o cristianismo. E essas propostas é que são verdadeiramente o feminismo. O feminismo ele não é verdadeiramente a conquista de direitos civis. Por exemplo, votar e estudar. Mesmo que o feminismo nunca existisse, as mulheres iriam sim ser inseridas na educação, no trabalho e na política. Porque para cumprir esse papel, nós já tínhamos uma ideologia chamada liberalismo.
E o liberalismo considerava todos iguais: homens, mulheres, negros, brancos. Então, o Ludwig von Mises, até para nós não estamos falando de religião, o Ludwig von Mises é um economista ateu. Eu acho que se não é ateu, é agnóstico, mas ele é assim, Jesus zero na vida dele. E mesmo assim ele escreveu: o feminismo que diz que defende direitos civis, ele não existe e ele é inútil, porque isso nós liberais já fazíamos. Os liberais já defendem que as coisas vão se igualando para as pessoas, né? Para negros, para brancos, para pobres, para ricos. E isso acabaria acontecendo naturalmente. As mulheres conquistariam o direito ao voto conforme a civilização fosse avançando, assim como os pobres conquistaram o direito ao voto. Aliás, assim como os homens conquistaram o direito ao voto, de onde se tirou essa ideia que os homens nasceram com o direito ao voto? Ah, se o senhor nasceu, já pode votar. Na verdade, nem se podia votar, porque primeiro você tinha o faraó, que ninguém votava nada, depois você tinha a monarquia, onde também ninguém votava nada. Depois os homens se rebelaram, algumas castas, e conseguiram impetrar a república por via da força, e como eles conseguiram impetrar a república, eles falaram: bom, agora nós queremos o direito de votar. Como as mulheres não impetraram a república, elas não conseguiram o direito de votar, porque não foram elas que conquistaram. Mas depois esses direitos foram estendidos. Inclusive quem não estava lutando para conquistar o voto, que era homem, acabou recebendo o direito ao voto. E depois, em seguida, 10, 20 anos atrás, o direito ao voto foi estendido para as mulheres. E assim seria. Trabalho, a mesma coisa. É óbvio que quando surgissem novas modalidades de trabalho, as mulheres seriam necessárias. De modo que tanto os capitalistas quanto os socialistas defendem que a mulher trabalhe, porque os dois estão interessados, não no bem-estar da mulher. Ninguém tá. É engraçado, realmente você acha que existe um grupo de pessoas, de partido político, onde por trás tem dinheiro, tem corrupção, em que todo dia as pessoas desse partido acordam e pensam: o que eu posso fazer para melhorar a vida das mulheres? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, se os capitalistas, os liberais, os socialistas defenderam a mulher no mercado de trabalho, não era para que a mulher fosse mais feliz, mas sim para que ela gerasse riqueza, seja no sistema socialista ou no sistema capitalista. Uma mulher que trabalha é uma mulher que paga imposto, certo? É uma mulher que consome, gira o mercado, é bom para os capitalistas. E um exemplo muito claro disso tem a ver, por exemplo, com a inserção da mulher no consumo do tabaco. Eu não tenho nada contra o cigarro. Eu sei que tem muitos cristãos que até que consideram pecado, que consideram beber também como pecado, não tem nada a ver com isso. Eu tenho um pensamento diferente sobre isso. Acho que tudo que é demais é pecado, mas se é de pouco não é, enfim. Eu não tenho nada contra o cigarro, então só para deixar claro que eu não estou fazendo campanha religiosa anti-cigarro. Mas os homens consumiam cigarro e as mulheres não. E aí as pessoas começaram a não querer comprar mais cigarro. Começou a haver uma propaganda sobre saúde, sobre como o cigarro faz mal, e a venda de cigarro começou a cair. Então, um grande propagandista metacapitalista das indústrias produtoras de industrialização do tabaco, de produção de cigarro, contrataram atrizes, dançarinas, mulheres de vida fácil para fazer uma campanha para que as mulheres pudessem fumar. Esse evento se chamou Tochas da Liberdade, acho que aconteceu em Nova York. São muitas informações, às vezes eu confundo alguma. Mas nesse evento do Tochas da Liberdade, as mulheres foram para a rua defender que o direito de fumar não faz mal. Porque hoje você vê a campanha, todo mundo fazendo campanha contra o cigarro, você vai comprar um cigarro, tem lá uma pessoa morrendo. Então, será que quem queria que as mulheres fumassem realmente queria o bem-estar delas? E aí se começou essa campanha. E qual era o discurso? As mulheres precisam poder fumar, porque isso é liberdade. Por que só os homens podem fumar e as mulheres não podem fumar? Que coisa feia. Isso é preconceito. Então essas mulheres foram para a rua com essa bandeira e então mulheres começaram a consumir cigarro. Eu te pergunto, quem lucrou com o consumo do cigarro? As mulheres não foram, porque elas começaram a gastar seu dinheiro com isso. Os homens, que eram os metacapitalistas, donos das empresas de tabaco. Então, isso que aconteceu com o cigarro, aconteceu com uma série de outras pautas, absolutamente qualquer pauta. As mulheres, assim como os negros, assim como os homossexuais, assim como as crianças, assim como o homem pobre, elas são facilmente manobradas por campanhas ideológicas. Porque quando você faz uma categoria ou um grupo de pessoas se sentir vítima ou oprimido, ela vai procurar uma redenção. E aí você pode oferecer qualquer proposta de redenção. Então você vê, por exemplo, as mulheres que sofrem violência e que têm um casamento infeliz, elas estão desesperadas.
Elas não querem mais ver aquela violência, elas se sentem oprimidas, humilhadas e tudo isso com razão. Elas são uma massa de manobra muito fácil de controlar. Aí qual é a proposta que eu dou a essas mulheres? Em vez de eu propor a elas que as leis contra o estupro e as leis contra a violência doméstica se arrochem e que a impunidade acabe no país, eu digo a elas que o casamento é ruim. Então, é a mesma coisa que dizer assim, pessoas que sofreram um acidente de carro vão começar uma campanha contra o uso de carros, porque alguns carros deram errado. É isso que acontece com a campanha de casamento, é isso que acontece com a campanha entre parceria homem e mulher, com filhos também, porque algumas mulheres tiveram extremas dificuldades para criar seus filhos, então nós temos que abortar as crianças. Meu Deus, são soluções absurdamente ridículas. É como dizer que, já que podem roubar meu celular na rua, eu não vou comprar um. Ninguém faz esse tipo de pensamento com absolutamente nada na sua vida, exceto com as coisas que estão relacionadas às pautas feministas. E isso é muito impressionante. Então, quando o movimento feminista surge em 1790, é muito tempo atrás, as pessoas têm a impressão de que ele surge para defender pautas como educação pública mista, né? A mesma educação para homens e para as mulheres, o direito das mulheres de terem propriedade, o direito das mulheres de trabalhar e estudar. Só que essas coisas já seriam defendidas pelos liberais e até mesmo pelos socialistas. Aliás, todos defenderiam em algum momento que as mulheres passassem a trabalhar. Então, o que está por trás de fato? A revolução sexual. Desde o início, desde 1790. O que o feminismo quer não é que as mulheres sejam politicamente, espiritualmente, socialmente mais livres. Não, ele só quer que as mulheres sejam sexualmente mais livres, porque a liberdade sexual é algo que dá à pessoa a impressão de que ela é livre em todos os aspectos. E isso é uma coisa meio psicológica, uma interpretação genial que os caras que defendem a revolução sexual perceberam. Você vê, às vezes a pessoa ela não tem um bom emprego, ela é completamente escrava do patrão, da situação empregatícia onde ela se encontra. Enfim, ela pode ter uma série de coisas às quais ela se submete diariamente e que são humilhantes. Mas se você der a essa pessoa, mulher ou homem, a liberdade sexual, você pode abortar e fazer sexo com quem você quiser. Essa pessoa extremamente infeliz, extremamente dependente de muita coisa, como, por exemplo, dependente de um auxílio do governo, que precisa da ajuda do governo para sobreviver e para comer. Essa pessoa, só porque ela tem liberdade sexual, ela vai achar que ela é livre. Você veja como as pessoas têm mesmo essa impressão, a impressão de que a liberdade está relacionada a fazer sexo com quem quiser. Enquanto que não, às vezes você não pode falar certas coisas porque você toma um processo. Você não pode sair na rua porque a polícia te prende por causa do coronavírus. Você não pode um monte de coisas. Mas já que você pode certas coisas sexualmente lícitas, então você tem uma sensação de liberdade. E não sou eu que estou dizendo que o feminismo defende apenas a liberdade sexual. Tem outro livro que eu sugiro que o pessoal anote esses livros que a gente está falando aqui, mas de qualquer forma, depois eu vou... Para que ninguém se perca sobre os livros, eu prometo que depois eu vou postar uma foto de todos os livros que eu mencionar aqui lá no meu Instagram. Esse aqui, ó, Legal. Política Sexual. Esses estão na sua livraria todos ou... Não. Não todos. A minha... Porque assim, você vê que os livros que eu estou mostrando aqui para vocês, às vezes eles são raros e não existem mais. Pode falar. Tá bom. Às vezes são livros tão raros e tão velhos. Eu tava tentando entender. É que cortou um pouquinho, tá cortando um pouquinho. Pessoal, seria bom você ligar os comentários de repente para ouvir se o pessoal tá ouvindo, se não tá travando. Eu tô pedindo pra Jaque. Pessoal... Pra ir me dando um feedback pelo WhatsApp também. Ah, que legal. Então, tá funcionando? Tá tudo certo. Então, tá funcionando. Assim, a tua tá travando um pouquinho, pelo que eu entendi, tá travando um pouquinho, mas tá dando pra entender. Eu tô conseguindo entender, então tá indo. Mas a conexão, ela tá um pouquinho... Trava de vez em quando, mas... Comenta aqui, pessoal, mas eu acho que tá dando pra pegar bem claramente o pensamento. Tá, ok. Então esse livro aqui é de uma feminista. As pessoas me pedem o que eu faço para discutir feminismo, para debater. Gente, não é para estudar para debater. Quem estuda para debater tá fazendo tudo errado na sua vida. Você tem que estudar para você saber. E para você saber,
você estuda 5 anos. Aí, para você debater, você estuda 20. Então, não é agora para debater, é só para estudar. Então, como eu faço para conhecer o movimento feminista? Você tem que ler os livros das feministas. E, de preferência, os primeiros livros, os mais antigos. Porque os de hoje já tá tudo uma mistureba de mentirada com verdade, é uma coisa. Então, como surgiu o movimento? Esse livro foi escrito em 1970 e a Kate Millett é uma das principais pensadoras feministas de segunda onda. O livro inteiro dela está falando aqui que tudo que as mulheres conquistaram, ela diz isso, né? Que as mulheres terem conquistado o voto, o trabalho, tudo é inútil. Se a mulher não tiver o direito de fazer o sexo como quiser e abortar. Ou seja, resumidamente, ela defende a revolução sexual. Então, olha, o feminismo ele não é uma política civil, não é uma política para a sociedade, é uma política sexual. Isso está em todos os livros feministas clássicos e fundadores do movimento feminista. A pessoa que vem dizer assim, o movimento feminista tem a ver com direitos civis, como o voto e o trabalho, ela não entendeu. O movimento feminista, ele só usa o voto e o trabalho porque num momento, em determinado momento, o voto e o trabalho colaboram para isso aqui, para uma revolução sexual, para uma bagunça sexual. A partir do momento em que o voto e o trabalho não cooperarem para a revolução sexual, vai parar de ser uma pauta feminista. Ai, que loucura que você está falando. Exemplo, existem feministas que são anarquistas. Ou seja, elas não são somente contra o voto, elas são contra a própria existência de uma votação. Então, elas não defendem o direito ao voto. Ou seja, são contra o voto, mas elas também são feministas. Ou seja, de feminismo. Então, é preciso que haja algo que una todas as feministas. E que algo é esse? A revolução sexual, ou seja, a mudança entre a relação sexual entre homens e mulheres, e de preferência que essa relação sexual não se dê mais entre homens e mulheres, mas entre homens e entre mulheres e mulheres. Então, se você for ver as últimas feministas, as mais novas, como Judith Butler, Monique Wittig, essas mulheres, elas não estão mais discutindo se os homens têm que respeitar as mulheres, quem tem que votar na... Elas já estão implantando uma ideologia baseada no sistema do padrão lésbico. Então você veja, o feminismo é para os homens respeitarem as mulheres. Não pode ser, porque as últimas feministas, as mais modernas, elas já estão até ignorando a existência de homem. Para elas, o negócio se existe homem ou mulher nem é importante. As mulheres são a única coisa que importam, embora elas nem existam. Isso é muito louco de entender. A Berenice Bento, por exemplo, é uma feminista brasileira. Aconteceu aqui no Brasil, em 2016, um seminário queer, que é aquele seminário que queer se junta LGBT, enfim, todo mundo. Nesse seminário, ela diz muito claramente, a Berenice Bento, não existe mulher. Nós, do movimento feminista, não acreditamos que a mulher, em essência, existe. Que há uma mulher a ser defendida. Nós só dizemos isso, porque é para as mulheres virem para o nosso grupo. Mas nós não acreditamos nisso. Então, ela disse isso. Então, esse é o fim do feminismo. Bom, se o feminismo foi caminhando, e no fim ele chegou à negação da mulher, dizer assim, a mulher não existe, a identidade feminina tem que ser destruída, tudo que tem a ver com mulher, com feminilidade tem que acabar. Então, como é que esse movimento diz que me defende se ele quer acabar com a minha essência? Então, é impossível que seja. Então, desde 1790, isso já acontece. Quem defendia essas pautas eram homens, como, por exemplo, Percy Shelley. O Percy Shelley é o marido da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Ele é um ótimo poeta, é um poeta consagrado da língua inglesa. E ele defendia lá em 1810 o fim do casamento. Antes dele, o sogro dele, William Godwin, que é o marido da Mary Wollstonecraft, e a Mary é a primeira feminista, nós acabamos de falar dela. Ela morreu muito jovem. Então, as ideias que ela defendia foram defendidas pelo marido dela, antes dela por outras pessoas, e depois dela por mais outras pessoas ainda, outras pessoas também. Então, assim, essa ideia do feminismo vem desde 1790, a ideia de destruir o casamento e as relações entre homem e mulher. E ninguém estava falando sobre o direito de votar, trabalhar e estudar, exceto quando esse direito colabora com o objetivo que é destruir a família. Por exemplo, de que forma a inserção da mulher no mercado de trabalho? Você é contra a mulher trabalhar, Peraí, que mas acho não que ser agora travou um deputada. pouquinho a Você é mais. contra a mulher Peraí. votar.
Será que eu ligo 4G? Quer que eu tente? Acho que pode tentar. Se você tiver no Wi-Fi, tenta o 4G. O meu também tô no 4G, porque o Wi-Fi ele não É? funciona muito Será bem, que apesar agora de que melhorou? deveria funcionar. Olha, agora tá bom. Vamos ver se Tá, mantém. Eu vou até pegar aqui meu bom. carregador. Pode voltar. Então, você separou Então, do mercado de trabalho. então, por exemplo, aí frases absolutamente loucas, como por exemplo, como que você é contra o trabalho e trabalha, como você é contra o voto e vota, e como você é contra a mulher não ser dona de casa e você não é dona de casa e trabalha. Então, tipo, isso é tudo mentira, porque primeiro, nenhum conservador é contra a mulher estudar, trabalhar e votar, né? Uhum. Nada disso. Essa é a primeira mentira. E a segunda mentira tem relação com o objetivo do trabalho. Veja, o movimento feminista ele não defende que a mulher trabalhe para ele não defende que a mulher trabalhe pelo trabalho em si, porque trabalhar Aham. enobrece, porque trabalhar é bom. Ele defende que a mulher trabalhe para que ela crie. E isso nós ouvimos tanto que já está dentro da igreja. As mães dentro da igreja dizem para as filhas: "Minha filha, você tem que trabalhar para não depender de Pra não homem. depender de homem. Claro, não é por isso que você tem que trabalhar. Você tem que É. trabalhar porque você tem que procurar uma vocação, um objetivo para a sua vida, e você tem que trabalhar para ajudar sua família, inclusive o homem. Você tem que trabalhar para ajudar o seu Uhum. marido, os seus filhos. Então você vê como qual é a questão do trabalho, a questão do voto, a questão da política. Tudo isso não tem a ver com as coisas em si, mas com o objetivo delas. Então veja, o conservador jamais vai ser contra a mulher que trabalha. Do contrário, o que o conservador e o cristão não gostam? Do preguiçoso, não é? Uhum. Então você vê, a Bíblia não diz que a mulher virtuosa trabalha, você lembra disso? Lembra que Sim. Salomão se apaixonou por Sulamita enquanto ela trabalhava, ela moía uvas? Então, assim, não tem nenhuma referência na Bíblia, isso é muito louco. E até porque tô livrando, nem estou falando do ponto de vista bíblico, mas estou livrando a Bíblia Uhum. de um preconceito. Não existe uma única página na Bíblia que diga que a mulher não pode trabalhar. Nós, conservadores, também não dizemos isso. O que nós dizemos é, esta finalidade do trabalho que o feminismo prega, ela é imoral e prejudicial às mulheres. O feminismo diz, por exemplo, que a mulher tem que trabalhar para criar uma independência do marido e para que você possa abandonar o seu marido na primeira oportunidade. Ah, se não tiver bom e você tiver um trabalho, minha filha trabalha, estuda, porque aí se o dia você tiver casado e não tiver bom, você manda seu marido embora. Nenhum homem fala isso pro seu filho. Meu filho, Uhum. trabalhe muito para que você um dia possa dar um pé na bunda da sua mulher. O pai fala o contrário. Meu filho, trabalha, estuda. O dia que você se apaixonar, você vai querer oferecer o melhor para sua mulher. Olha, mesmo os homens não têm esse pensamento de desprezo que é colocado na cabeça das mulheres, Uhum. né? Então você veja, o homem trabalha, ele cresce porque ele quer dar coisas à família, ele quer arrumar um carro bonito, por quê? Porque quem sabe se eu tiver um carro mais bonito, as mulheres vão gostar mais de mim. Eu vou oferecer coisas melhores para os meus filhos, eu vou deixar uma herança para eles, ou vou conseguir uma mulher mais bonita, né? Então você vê, os homens trabalham não com o sentido de afastar as mulheres, mas de aproximá-las. E as mulheres, por alguma razão, foram ensinadas pelo movimento feminista que elas têm que trabalhar justamente para criar um afastamento. Não preciso de homem. Uhum. Bom, mas o casamento É. não é sobre precisar. Ninguém se casa porque precisa, as pessoas casam porque querem, né? Então, Uhum. é uma série de mentiras que vem relacionada a essa questão do trabalho. E só para eu exemplificar isso com um livro, eu vou mostrar dois aqui, que são da Alexandra Kollontai. Ela era uma mulher comunista e defendia que a mulher trabalhasse. Nesse livro aqui, ó, A Família e o Comunismo. Nesse livro, onde ela defende totalmente o comunismo, ela é extremamente comunista, ela defende o trabalho do ponto de vista comunista. O John Stuart Mill, por exemplo, é um liberal. Ele é a favor do livre mercado, etc, etc. É um liberal. E ele também defendia a liberdade da mulher para estudar e trabalhar, mas obviamente com outro objetivo. Então, qual era o objetivo da Alexandra Kollontai, dessa daqui? Ela diz no seu livro claramente: nós temos que inserir a mulher no mercado de trabalho para que ela troque a dependência que ela tem em relação à família pela dependência em relação ao Estado. Exato. Uau. Enfim, tipo, não, em nenhum momento, Uau. nenhuma feminista diz o seguinte: vamos trabalhar para ser livre. Porque não, trabalhar não é ser livre. Trabalhar é acordar todo dia, 6h30, tomar café correndo, tomar banho correndo, pegar a condução, chegar no trabalho, trabalhar até às 6, aturar um monte de desaforo do patrão, voltar para casa às 7h30 cansado e ter que fazer a própria janta.
e ganhar um salário miserável. Isso aqui é liberdade? Não, isso não é liberdade. Né? Então, as pessoas trabalham porque precisam. Como é que conseguiram colocar na cabeça da mulher que isso pode ser liberdade? A liberdade talvez ela tenha um pouco a ver com dinheiro. Mas veja, daí é com dinheiro, não é com trabalho. Até porque se criou e se tem essa ideia de se eu trabalhar pouco e ganhar mais, é bom. O que é ruim? Trabalhar muito e ganhar pouco. Então, na verdade, o que as pessoas valorizam, e a gente tem que falar o que é a verdade, o que as pessoas valorizam é o dinheiro que vem do trabalho e não o trabalho em si. E mesmo quando a gente vai falar do dinheiro, a feminista não quer que você tenha dinheiro para você pagar balé para sua filha, ela não quer que você tenha dinheiro para você comprar um batom que 24 horas que não sai nem com água, para você comprar as melhores maquiagens, as melhores roupas. A feminista quer que você tenha dinheiro para que você possa mandar seu marido embora, para que você não precise de ninguém. Uma sensação completamente diferente daquela experimentada pelos homens. Então, resumidamente, tudo que o movimento feminista prega que parece bom, por exemplo, votar é legal, é bom, né? Trabalhar é bom para quem tem um trabalho bom, para quem quer crescer na vida. Enfim, existe uma série de coisas que são boas que o movimento feminista defende, né? Mas quais dessas coisas o movimento feminista realmente conquistou? Nenhuma. Por exemplo, direito de votar. Tem nada a ver com feminismo. Isso aí tem a ver com guerra. Tem a ver com um exército declarar guerra contra outro exército, quebrar um pau todo, declarar a independência do país e aí conseguir o direito ao voto para os cidadãos daquele país. E o movimento feminista nisso aí interfere o quê? Nada. Zero. Tanto que o movimento feminista interferiu na política da Rússia. E o que acabou acontecendo na Rússia? Ditadura comunista, onde nenhuma mulher votava. Então, grande coisa. Inclusive, a própria Alexandra Kollontai, que defendeu o feminismo, ela teve que reescrever os seus livros feministas, pegando mais leve, porque senão Stalin ia cortar a cabeça dela. Ou seja, ela ajudou a Stalin no poder e depois está defendendo, foram descartados. Uma das grandes mentiras que a gente ouve, mesmo nos livros antifeministas, é essa mentira de que o movimento feminista já foi bom. Ou há coisas boas no movimento feminista. O problema é tal coisa. Não. O movimento feminista é um movimento que pega coisas boas que já existem, que foram conquistadas por outras razões e transforma isso com muitas mentiras numa suposta defesa sua, mas com objetivos escusos. Então, se é para trabalhar, não é por amor à família, é por ódio à família. Se é para votar, não é por amor à política. Olha, nossas mulheres têm que se inserir na política porque é legal. Por que nós não temos mulheres na política, né? Eu sou do partido do PSL, que inclusive foi acusado de ter aquelas laranja mulher. O que é a laranja mulher? É aquela mulher que sai candidata, mas ela não quer sair. Ela só saiu porque precisa preencher a cota. E aí o dinheiro que seria usado na campanha dela não é usado na campanha dela, é usado em outras campanhas, porque lógico que ela nem quer fazer campanha. Então, nós tivemos, eu acho que na última eleição, nos últimos dados do TSE, 16 mil candidatos que não receberam nenhum voto. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, mas é um dado absurdo assim, 16 mil que não receberam nenhum voto, nem o seu próprio. Desses 16 mil, 14 mil são mulheres. Ou seja, a política, ninguém está proibido, nenhuma mulher está proibida de ir para a política, mas elas não querem ir. E aí o movimento feminista pega e diz o seguinte: as mulheres não querem ir porque nós não estamos incentivando o suficiente. Não, elas não querem ir porque elas não querem ir. Por qual razão as mulheres não querem ser catadoras de lixo? Porque elas não querem catar lixo. Porque elas conseguem arrumar outras alternativas. Elas conseguem convencer talvez o marido a ter 2 empregos. Porque elas não precisam ter esse emprego. Então, alguma coisa as mulheres fazem para não precisar ir para a construção civil, para não precisar cavar pedra, para não precisar minerar, para a guerra. As mulheres arrumam alternativas para coisas que elas não querem. E uma das coisas que elas não querem é participar da política ativamente. Hoje isso é completamente permitido e um número esmagador de mulheres não se interessa por isso. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, as nossas amigas, eu tenho, embora não tenha muitos seguidores, eu tenho só 3 amigas. Só 3 amigas, assim, amigas, pessoas com quem eu posso confiar. As 3, nenhuma delas fez campanha pra mim. Tipo, vou sair na rua, entregar santinho. São minhas melhores amigas, madrinhas de casamento. Nenhuma delas, Ana, me manda 1000 santinhos que eu vou... Tipo assim, elas votaram em mim, falaram pras amigas, elas estão nem aí pra política. Aliás, eu nem as convidei pra trabalhar comigo, pra serem minhas assessoras, que elas não querem, entendeu? Elas não querem nem trabalhar comigo.
todo mundo quer ser assessor, elas simplesmente não querem, porque não gostam de política. Então, assim, existem coisas que a maior parte das mulheres gostam e existem coisas que a maior parte dos homens gostam. E absolutamente tudo que é natural relacionado às mulheres, o movimento feminista diz que é artificial. Por exemplo, as mulheres não quererem ir para a política é porque tem alguma coisa errada. Temos que criar leis para as mulheres serem obrigadas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem um projeto de lei que está sob minha relatoria, de uma deputada mulher, que propõe que a cota de mulheres na política não seja mais 30%, mas 50%. Gente, tipo assim, se 30% nós já não estamos preenchendo, eu vou botar 50%, não vou preencher esse número nunca. Só que assim, veja como isso pega bem, entendeu? Inclusive pega bem para as mulheres que não querem saber de política. Tipo, que legal esse projeto. Eu falei, a senhora quer se candidatar? Não. Mas então Não. por que tu acha o projeto legal? Você nem tá interessado nisso? Então, assim, é uma coisa muito forçada, entendeu? Não existe nenhum projeto de lei, por exemplo, para colocar 50% das mulheres engenheiras civis. Ou 50% das mulheres mestres de obras. 50% das mulheres limpando janela do lado de fora. Por quê? Porque é ruim, né? Então, assim, por que nas coisas boas a gente vai criar cota e assim sucessivamente, forçando as coisas? Existe um país onde existe muita liberdade, que é, por exemplo, a Noruega. Todo mundo que está assistindo a gente aqui deve procurar esse documentário. Digita no YouTube e assista esse documentário. É a coisa mais importante que você tem que fazer hoje, depois que desligar essa live. Se chama Paradoxo da Igualdade. Simplesmente assista esse documentário, que você vai ver como é a realidade do movimento feminista, das mulheres e dos homens na Noruega. Agora eu vou parar de falar um pouco, que eu falei demais, vou deixar que você fale. Não, mas o intuito era realmente você trazer todo esse histórico, esse panorama para a gente entender, porque tem muito disso. A qualquer momento pode ser que a live caia, mas a gente volta até 8h15, então, só para a gente finalizar. Mas quando a gente fala sobre, quando eu começo a falar sobre feminismo, eu tenho amigas feministas, inclusive, graças a Deus que tem uma amiga que eu amo muito, que é feminista, e ela fala, não, mas eu quero entender o que você está falando, porque eu respeito muito a tua opinião e eu quero entender. E aí eu vou trazendo para ela, mas ela fala, mas você sabe... Aí começa a vir a história das vertentes. E aí ela fala, mas você sabe da vertente feminista que protege, que é a favor da família, etc. e tal. E aí, não, mas isso que você está falando é feminismo. O feminismo é contra o machismo, porque o feminismo... Aí eu, tipo... Sabe, assim, então eu acho que se a gente pudesse talvez trazer uma clareza nessa história das vertentes, e porque o que você está falando é que agora o ataque é esse, você está falando o feminismo. E, por exemplo, tem até um negócio assim, uma vez eu fiz um texto super leve, não entrando nem em 0,00001% do feminismo, e as meninas falam assim, se você está falando de feminismo, então fala de machismo. Aí eu, gente... Eu quero falar de feminismo, né? Eu sou mulher, eu vou falar sobre feminismo. Não é porque eu falo que eu não sou a favor do feminismo e que eu vejo vários problemas, várias disfunções. Isso não está também validando o machismo. Que eu acho que hoje em dia esse vitimismo absurdo, inclusive que está nas nossas escolas, a gente tem sido doutrinado com esse vitimismo, né? Que se você é bom, você não pode mostrar que você é bom, porque o que é pior que você nessa situação aqui... Gatilho. Tipo, senão você tá agredindo ele. Não, eu não tô agredindo, eu tô só falando uma coisa, né? E então, assim, você fala uma coisinha assim e tipo, como você é mulher e você que é mulher, cujos direitos foram conquistados, isso aí você já abordou, então não vou nem pedir pra você falar de novo, foram conquistados exatamente pelas feministas, você está falando contra as feministas, você está se negando, você está se contradizendo, etc. Mas o que eu queria, talvez, que a gente só abordasse um pouquinho aqui, que eu sei que não vai dar para abordar tanto, é esse lado e as vertentes. Como que a gente consegue, entre aspas, né, pegar... Porque a gente, como eu falei para você também, assim, eu não quero que a gente traga aqui informações para nós debatermos o feminismo com as feministas, que eu acho que não é nem esse ponto, mas talvez algumas coisas mais... alguns argumentos para, tipo, não, é isso, isso e isso que desmentem as principais coisas. E, tipo, não vamos então debater, porque geralmente feminista não quer debater, feminista só quer impor o que elas pensam, né? E então é isso, assim, essas vertentes e talvez esses argumentos que a gente consiga trazer para só rebater e falar, tá bom, um beijo, tchau. Tá.
Só avisando o pessoal, antes que a live caia, que até o dia 4 o meu livro tá R$ 37 na minha livraria. Minha livraria é bem fácil Eu, acessar. É meu nome e sobrenome, já Livraria Campanhão. Já falou? nossa, fiz propaganda aqui no início, né? Ah, tá. E falei pra Ok. todo mundo, quando a gente não tava conseguindo, eu falei, já entra lá e já vai comprando. E eu tô com o meu Bom, aqui. essa questão do feminismo que você falou, eu achei maravilhosa. Porque assim, ó, é o tempo todo. Tudo que você disser, mas tal pessoa feminista fez isso, o movimento feminista fez aquilo, todas as coisas ruins relacionadas ao movimento feminista, a galera joga pra esse feminismo. Não, isso não é Uhum. feminismo, isso é feminismo. Então, a próxima vez que alguém falar isso aí pra você, você vai dizer assim, então tá bom. Então você vai me dizer 5 livros feministas. Me diz 5 pessoas do mundo inteiro que sejam feministas. Me diga assim, porque assim, toda ideologia, por mais maluca que seja, ela tem representantes. Por exemplo, a eugenia, que diz que a gente tem que matar os deficientes, matar os pobres, os inferiores. A eugenia, ela tem defensores, ela tem liga, ela tem partido, ela tem associação, gente que defende isso. O nazismo, a coisa mais absurda do mundo. Tem gente que defende o nazismo, que acha que judeu tem que morrer, etc. Tem gente que defende até racismo. Você pode procurar pessoas racistas que escrevem associações secretas racistas. Existe. Toda ideia, por mais absurda que seja, pedofilia. Existem os defensores da pedofilia. Na Holanda Uau. existem agremiações partidárias pedófilas. Tudo existe alguém defendendo. Tá? Então, a senhora feminista que está dizendo que isso não é feminismo, que está dizendo que isso é femista, a senhora, por favor, me cite 5 escritoras feministas. Eu, Joaninha da Silva, sou femista e o que eu defendo é isso aqui. Não existem essas pessoas e não existem esses livros. O feminismo Uau. é uma invenção para você botar a culpa, entendeu? Não, essa aí que você tá Uau. falando absurda é aqui, é isso, sabe? Não existe. Então, é assim, seria a única ideologia do mundo, a única coisa do mundo que existe, mas que ninguém defende. Então não existe, certo? Ou alguém defende esse negócio, que seja uma pessoa, para que isso seja uma ideia, para que isso seja uma ideologia, ou não existe. E é o caso do feminismo. Absolutamente não existe. Sobre as várias vertentes do movimento feminista, realmente existem várias. Feminismo lésbico, feminismo trans, o feminismo negro, o feminismo de direita, o feminismo liberal, o feminismo de esquerda, marxista, socialista, existe tudo isso aí. Como eu falei, Travou aqui. Não sei se travou para todo mundo. voltou? 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 Ah, voltou, agora voltou. O que a maior parte do movimento feminista não aceita. Por exemplo, feminista cristã. Eu sou feminista cristã. Tá, ok. As feministas aceitam isso aí? Elas te aceitam? Você, feminista cristã. O movimento feminista lésbico, eles te aceitam? Não. Então você não é feminista, certo? Porque, veja, o feminismo lésbico, o feminismo de esquerda, o feminismo de direita, eles dialogam entre si. Feminismo que defende a família, o feminismo cristão, esse troço aí, ele só existe na cabeça de meia dúzia de mulheres cristãs que sequer sabem o que é o feminismo. O que liga toda. É como a igreja cristã. Bom, não existem várias vertentes? Existe. A gente não briga entre nós? Brigamos. Mas, por exemplo, tem uma coisinha que nos une todos. Que une anglicanos, coptas, ortodoxos, católicos, protestantes, batistas, metodistas. Essa coisa é Cristo. Há uma coisa que nos une. O que une o movimento feminista inteirinho? A revolução sexual. Então, você pode ser de direita, você pode ter feminismo de esquerda, socialista, marxista, não importa o seu feminismo. Todos eles defendem a revolução sexual. E o que, no fim das contas, é o mais grave e nós mais combatemos no movimento feminista é absolutamente a revolução sexual. Nós não somos contra voto, trabalho, direitos civis, propriedade privada. Nós não somos contra absolutamente nada que não seja a revolução sexual. O que nós, como cristãos conservadores, nos revoltamos é aborto, pedofilia, poligamia, sacanagem, suruba, putaria, todos esses tipos aí, a gente se revolta. E mesmo assim, mesmo em alguns casos, nós nos revoltamos como teoria. Por exemplo, nós somos contra. Eu, por exemplo, sou uma das pautas do movimento feminista, o divórcio. O divórcio é o exemplo claro de algo que não foi conquistado pelo movimento feminista. O divórcio é uma conquista, sei lá, não é uma conquista. Primeiro que o divórcio é uma droga, uma porcaria. E segundo que é uma situação que foi estabelecida já no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, dava a carta de divórcio. Então o movimento feminista não conquistou, assim como não conquistou o trabalho, nem a educação, nem nada. O que o movimento feminista fez com o divórcio? A mesma coisa que fez com o resto. Desfigurou.
diz que em vez de ser ruim, é bom. Ou seja, não conquistou um divórcio, porque, bom, primeiro que divórcio não é conquista, é uma desgraça. Segundo, porque não Uhum. foram as feministas que o fizeram. Apenas o que as feministas fizeram foi desfigurar o divórcio, dizendo que ele é bom e não ruim. E, bom, nesse ponto de vista, nós, cristãos conservadores, nós somos contra o divórcio porque ele é ruim. Entendeu? Então, assim, essas são as pautas que unem todas as conservadoras, todas as feministas, sejam de direita ou de esquerda. Então, não tem problema nenhum em você combater a revolução sexual quando alguém vai lhe dizer que você está combatendo de uma vertente ou de outra. Porque quando você combate a revolução sexual, você está combatendo todos os feminismos. Tá? Então, não gasta seu tempo discutindo se a mulher pode trabalhar ou não. Isso aí é irrelevante. Se você precisar trabalhar, você vai trabalhar, senão não. Não perca seu tempo com isso. Você tem que concentrar suas forças nas coisas que são realmente prejudiciais no movimento feminista, que é destruir a identidade do homem e da mulher, ou seja, não existem preferências femininas e masculinas, e, segundo, as pautas de revolução sexual, que tem muito a ver com tudo que não presta. Divórcio, pornografia, putaria, adultério, todas essas coisas. Inclusive, aquele livro que eu mostrei no começo, o Política Sexual, tem inclusive trechos onde se relativiza a pedofilia. Certo? Se você falar isso, olha, o feminismo relativiza a pedofilia. Você está falando de feminismo. Eu te pergunto, essa cidadã é femista? Não, ela não é. Nem existia feminismo em 1970. Né? Então, assim, isso que tem que ficar muito claro para todo mundo. Existem muitas vertentes? Existem. O que elas vão variar? Elas vão variar de método, mas o objetivo é sempre o mesmo. Como eu te disse, se em determinada sociedade o voto ajudar a revolução sexual, as feministas vão defender. Se ele atrapalhar a revolução sexual, elas vão ser contra. Então, por exemplo, na ditadura stalinista, na ditadura comunista, o voto atrapalha. Por quê? Porque se as mulheres votarem, de repente elas derrubam o governo comunista. Então, numa sociedade comunista, as mulheres não defendem o voto. Ué, cadê o direito ao voto? Né? Então, depende. Numa sociedade escravagista, onde existe trabalho escravo, as mulheres defendem o direito da mulher de trabalhar? Não, porque trabalho é ruim, é escravo. Então, todas essas pautas elas vão se modificando. O que nunca muda é o desprezo pela família e a vontade de acabar com a saudável relação sexual. É verdade, acho que isso foi bem esclarecedor, assim, esse ponto que une a tudo. E aí, quando a gente traz. Eu sei que a gente não falou que ia trazer tanto para o lado bíblico, mas você vê que ele vem exatamente para destruir a família. E aí você, trazendo para o lado cristão, é o intuito realmente de Satanás é destruir a família, porque se você destrói a família, você destrói a sociedade e assim vai, né? Mas eu acho que trouxe muita clareza. Deixa eu ligar até os comentários aqui de volta, para ver o que o pessoal, se vocês quiserem falar aqui, porque a gente já chegou no nosso tempo, quero ser fiel aqui ao que a gente falou. Mas para mim foi muito esclarecedor. Trouxe esses pontos para a gente entender todo o desenvolvimento do movimento feminista. Entender que, de fato, tipo, o movimento feminista é isso, não é o que talvez algumas vertentes defendem. Esse é o movimento feminista. O que cola tudo é essa... Não é nem liberdade sexual, né? Que você abordou de um outro termo. Não é liberdade sexual. Revolução sexual. Revolução sexual. E aí, na verdade, você taca a mulher numa outra prisão, né? Você tem que dar, porque se você não der, então você não é mulher. Se você não der, você não é livre. E a liberdade não é você fazer tudo. O Jim Caviezel falou uma coisa muito legal. Não sei quando que foi, mas eu assisti recentemente uma fala dele, e ele falou assim: liberdade é você fazer aquilo que deve ser feito, que Isso. é bom ser feito, né? Não é liberdade de fazer o que der na telha. Até, eu lembro que eu estava falando com um amigo meu, e ele é gay, e ele defendia que você tem que ser livre, assim, até no seu relacionamento, assim, não, você tá com ele, mas você tem que se relacionar com quem você quiser. Ele falou, isso que é liberdade. Eu falei, cara, então você tá querendo me falar que eu ser uma pessoa livre eu ser que nem um animal que é movido pelo seu órgão reprodutor, sabe? Então você está reduzindo o homem racional a um animal irracional. E aí eu acho que é esse negócio, você está tentando levar a gente de volta a uma coisa que a gente, na verdade, nunca deve ter sido, porque existe uma grande diferença entre o homem e o animal, né? Que é algo que a gente está tentando superar, né? E algo que a gente está tentando superar, que é viver como um animal.
É. Então, eu não quero mais tomar seu tempo. Foi maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar aqui falando por muito mais tempo. A gente vai continuar abordando. Gente, se você não seguir a Ana, vai lá, segue. E eu acho que você é uma das vozes mais esclarecedoras nesse ponto e você consegue apresentar de forma bíblica e também sem usar a Bíblia. Isso é muito importante, porque aí a gente vem para acabar com o posicionamento feminista de tipo assim, não, isso aí é religião, etc. É, mas vamos Como se religião continuar fosse ruim, né? como se, Tipo, tem que ficar defendendo o nosso direito de ter religião. É uma coisa absurda. daí também é outro assunto, né? É. Nossa, mas muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai deixar a live salva, vai ficar aqui. Pelo visto, o Instagram não corta mais depois de 1 hora, então isso foi muito bom. E não esqueçam de saindo daqui, assistir o Paradoxo Da igualdade. Vamos repetir, da vamos repetir lá. Igualdade. Vamos repetir. O documentário Paradoxo da Igualdade e os livros. Reivindicação dos Direitos da Mulher, Reivindicação dos Direitos da Mulher, a primeira feminista. Política Sexual, Kate Millett é a feminista de segunda onda. Assim você já tem. Se você lê esses dois, você lê um de primeira e um de segunda onda. A Família e o Comunismo, da Alexandra Kollontai, aí você já está lendo sobre feminismo comunista. Então, olha, são 3 coisas que você já está aprendendo aqui. Então, são os livros da Alexandra Kollontai. E se você quiser um resumo de tudo isso, ou se você quiser saber quais são os principais livros feministas para ler, lá no final do meu livro eu coloquei uma ordem. Eu achei que você poderia postar nos seus stories depois, já que você tem o meu livro. Posta aí para o pessoal Sim, acompanhar. A lista vou de postar. livros feministas, ó, desde 1400. Nem todos você vai encontrar em português. Aí você lê todos que você achar em português. Então, são mais ou menos uns 30 livros, todos com a datinha, o nome do livro. Os livros em negrito são os mais importantes. Então, para vocês, eu vou deixar lá no meu Instagram também, como eu prometi, esses que eu falei na live e mais alguns livros legais que vão ajudar vocês. Legal. E também, gente, entra na livraria dela e pesquisa lá. É que eu gosto, assim, como eu já concordo com as suas ideias, com o seu posicionamento, eu olho lá e falo, quero esse. Eu já comprei vários, tá bom? Você nem sabe, mas eu tenho aqui um estoquezinho dessa livraria. Legal. Então é muito legal, porque já se fala assim, não, já entendo que isso aqui são pensamentos que estão de acordo com os meus. Então você já lê, porque senão você tem que ler de tudo, sim, mas esses aí já estão de acordo. Então, até tira esse trabalho, olha só. E um comentário final que eu queria deixar, gente, porque a Ana fala aqui da subversão e perversão, depois vocês entendem lá no livro dela, mas essa questão da perversão que exatamente muda e põe a mulher como vítima sempre porque eu sou mulher, é porque eu sou mulher. Eu quero que a gente entenda que a gente, na verdade, vou dar um exemplo. Hoje, eu, dentre os meninos líderes do nosso meio aqui, da igreja, do nosso movimento, eu sou a pessoa que mais vende livro. E eu falo, mas é porque eu sou mulher. Sabe por quê? Na verdade, a gente é muito privilegiada. A gente é muito privilegiada e o mundo vem dizer que a gente não é privilegiada. Então, entenda que você é privilegiada. Mas não é melhor homem nem melhor mulher. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e aí eu já vou trazer então essa parte cristã, diferentes, mas a sua imagem. Existe parte feminina em Deus e existe parte masculina em Deus, a gente veio dele. Então entenda, mulher, que você tem um valor absurdo, que você é incrível, e que você não precisa de um movimento feminista para falar que ele vai te dar o valor e que ele vai te dar a identidade, que ele vai te dar os direitos que já foram conquistados todos pelo nosso Deus, e eu tô falando aqui para os cristãos, então, por Jesus Cristo na cruz. Então, já tá aí. Então, não pense que o mundo está contra você, na verdade, o mundo está aberto e falando, então, mulheres, se estão todo mundo aí lutando pelos direitos, é isso aí, cadê então? Porque uma mulher que tem conteúdo, uma mulher que tem um posicionamento, uma mulher que tem um entendimento, gente, ela vai conseguir os seus lugares na sociedade. Vide Ana aqui, que tem uma posição até de visibilidade, que não quer dizer nada assim, tipo, não é porque você tem uma posição de visibilidade que é melhor ou pior, mas significa que existe como chegar nos lugares se você se dedicar. Eu, dentro da igreja, que dizem que a igreja é um lugar machista, eu sou uma mulher e eu tenho conquistado espaço, porque quando eu subo lá, eu tenho conteúdo e eu tenho unção, então contra essas coisas não tem o que falar, né? Então, mulher, invista mais em você do que em querer também ficar abrindo cota, ficar abrindo espaço na sociedade, porque a sociedade não dá. Mas, a sociedade dá espaço. Ela só está precisando de talvez mulheres que consigam preencher esse espaço de uma forma boa, de uma forma digna, com conteúdo, com capacidade. Mas é isso, então.
A live vai ficar salva, não esqueçam de entrar lá. E a Ana vai deixar as dicas dela nos stories e eu também vou deixar no meu. Um beijo, obrigada pelo seu tempo. Descanse bem, Deus abençoe essa Obrigada. bebê linda. Obrigada. E Mil fiquem com beijos. Deus. Sempre bom Um falar beijo. com você. Sim, um beijo.